quero agradecer muito a sua vida, sua vinda e esse momento ímpar, né? Estamos passando o nosso primeiro final de ano aqui no Templo Novo, que nós acabamos de construir. E eu agradeço a Deus por cada pessoa que pôde apoiar e ajudar de certa forma naquilo que eu não tenho dúvida alguma que é o projeto de Deus para nossas vidas. Nós agradecemos a Deus por cada um de vocês. Eu especificamente quero te agradecer por tudo aquilo que você tem feito, que ainda fará por esta igreja, por esse setor. Eu tenho convicção que nós temos vivenciado dias específicos, exponenciais, diante daquilo que foi o projeto de Deus para nossas vidas. Nós não temos a capacidade nenhuma de dizer, eu não tenho pelo menos, que eu já previa tudo isso, mas sabemos que é a proposta de Deus para cada um de nós. Quero te agradecer a todos aqueles que, de certa forma, contribuíram direto e indiretamente para que nós pudéssemos vivenciar esse instante. Por isso, bem-vindos ao primeiro final de ano aqui nesse templo, bem-vindos a IEQ Nações, àquilo que nós acreditamos que é um lugar de transformações. Amém? Muito bom ter vocês aqui, cada um de vocês, com muito carinho no meu coração. Eu quero me referir a cada um de vocês nesse sentido de gratidão. Gratidão. Eu penso que a pessoa ingrata, ela vai precisar passar por um processo de reciclagem mental, porque se ela se torna uma pessoa ingrata, ela com certeza não entendeu o significado de vida. Vida. Um dia eu ouvi uma moça dizer assim para a mãe: eu não pedi para nascer, você me teve porque quis. Eu analisei aquela frase e eu pensei que se ainda não havia sido ministrado, dito, cúmulo da ingratidão, aquela moça havia inventado naquele momento. Porque dizer para uma mãe, para um pai que não pediu para nascer, que não queria aquela vida, é uma ingratidão com os pais, uma ingratidão com Deus, porque ninguém vem ao mundo por um acaso. Nós estamos aqui porque há uma proposta de Deus, há um projeto. Você não passa por este mundo em vão. Se você não descobriu ainda o significado da sua existência, talvez esse ano de 2019 seria um bom ano para você tentar rever os seus conceitos. Eu sei exatamente a razão pela qual nasci. Eu sei. Eu sei exatamente a razão pela qual estou aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida do que sou, não tenho nenhuma dúvida do que penso e nenhuma dúvida do que eu quero. Nenhuma. E não é demagogia, não é pedantismo na minha fala, eu não tenho nenhuma dúvida. Sei exatamente a razão pela qual existo. Sei exatamente a razão pela qual estou aqui. Pelo chamado que tenho, pela proposta de Deus na minha vida, sei exatamente. Não tenho nenhum conflito interno sobre a minha existência. Não há nenhum princípio paradoxal do que sou ou do que pretendo ser. Eu já sei que sou. Talvez até sei que não vou chegar em outros lugares que muitos imaginam. Mas já sei o que sou. Eu já sei o que sou, o que estou sendo, o que serei. Na vida de muitas pessoas que convivem comigo, pessoas que caminham comigo. Eu sei que um dia não estarei mais entre vocês, porque nós temos esse último adversário a ser vencido, que é a morte. Mas quando eu partir, você vai se lembrar de alguém que sabe a razão pela qual existia. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer e como preciso fazer. E eu agradeço a Deus por tudo isso. Por tudo isso. Eu louvo a Deus por tudo isso. Eu tenho 48 anos de idade, faço em abril 49,
Sou nascido na cidade de Monte Aprazível, no estado de São Paulo. E mudei para Nápoles. Meus pais se mudaram para Nápoles, eu tinha 2 anos para 3 anos de idade. E talvez um pouco mais. E quando nós começamos a nossa vida aqui em Goiás, eu me lembro que quando criança, menor do que sou hoje, lógico, eu subia em um alpendre, talvez os mais novos não saibam o que é alpendre, e eu ficava discursando. Eu me lembro que eu tinha 6 anos, 4 anos, 5 anos, por aí, e eu ficava falando sozinho para pessoas que eu nunca vi. E eu falava para multidões, eu me lembro disso. Só que eu nunca imaginei que aquilo já seria um propósito de Deus, uma proposta de Deus para a minha vida. Talvez você veio hoje a esta igreja e aqui Nações com um sentimento de frustração por um ano que está terminando, por um ano que não foi como você gostaria que fosse. Mas talvez você saia daqui hoje com outro tipo de pensamento. Talvez você saia daqui hoje com um sentimento completamente contrário àquele que você entrou, se é que você entrou com um sentimento de frustração. Mas talvez você possa rever os seus valores, os seus conceitos para 2019 e possa catapultar isso, melhorar isso na sua vida, fazer com que ela se torne ainda melhor. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem projetos para daqui 5 anos? Quais são os seus planos para daqui 3 anos? Deixe-me ir além. Quais são os seus planos para daqui 10 anos? Quais são os seus objetivos de vida? O que você realizou semana passada, o que você fez semana passada, te aproximou mais ou te afastou mais dos seus objetivos? Vamos lá. O que você fez ontem te aproximou mais dos seus alvos ou te afastou mais deles? São perguntas que eu acredito que você já possui a resposta. E são exatamente essas perguntas que nós acreditamos que podem fazer você refletir. Deixe-me ir um pouco mais além. O que você foi em 2018 estava proposto por você em 2017? O que você projetou para o início de 2017 foi o que você gostaria que acontecesse em 2018? Quando você projetou o início de 2018, aconteceu pelo menos 50% daquilo que você acreditou que aconteceria? Se não, você precisa ouvir o que eu vou pregar hoje. Você precisa internalizar o que eu vou ministrar ao seu coração. Eu quero falar exatamente sobre o senso de pertencimento. Esse sentimento que muitas pessoas possuem e que, de certa forma, algumas pessoas não entendem sobre esse senso de pertencimento. Peguem as Bíblias, por gentileza, abram-na no livro de Lucas. Se há possibilidade de dar mais agudo no som, Bruno, o agudo no som, se houver essa possibilidade, por gentileza. Os demais irmãos que estão nos assistindo pela internet, estamos ao vivo pela internet, pelo YouTube. Deus possa abençoar você que está em casa nos assistindo. Se você puder também meditar conosco nessa palavra, tenho certeza que Deus vai honrar você tremendamente. Capítulo 3 do livro de Lucas. Encontrem, por favor.
Achem. O que é senso de pertencimento? O que é senso de pertencimento? O que é uma pessoa se sentir pertencente a algo em que as outras pessoas a consideram não pertencentes àquilo? Senso de pertencimento. É um sentimento que algumas pessoas talvez não tenham de forma precisa e não sabem de fato o que significa em vidas que não vivem esse sentimento de pertencer ao ambiente. É muito comum você ouvir pessoas dizerem que não se sentem bem na família que nasceram, que não se sentem bem no trabalho onde estão plantadas, que não se sentem bem no ambiente em que vivem, no bairro em que moram. E existe um sentimento contrário ao senso de pertencimento. A pessoa não se sente encaixada dentro de um projeto, ela não se sente inserida socialmente. Quando esse senso de não pertencimento começa a aparecer, vem uma outra palavra, uma outra coisa, chamado sentimento de inadequação. O sentimento de inadequação é um sentimento antagônico, contrário ao sentimento de pertencer a um lugar. A pessoa que passa a viver continuamente, ouça-me com atenção, esse sentimento de inadequação, ele começa a viver uma proposta equivocada daquilo pela qual Jesus o chamou, ou daquilo pelo qual Deus o colocou, o plantou em um certo lugar. Eu não sei quantos de vocês já sentiram esse sentimento de estar no lugar inadequadamente, ou de vivenciar um lugar de forma inadequada. Se esse sentimento em vocês acontece de formas esporádicas, eu digo para vocês que isto é normal. Nós nos sentimos de vez em quando, ou de quando em vez, inadequados, inapropriados para um ambiente ou para um lugar, é um sentimento completamente humano. O problema é quando nós nos sentimos constantemente inadequados a qualquer lugar que nós possamos estar ou pensar em ir. Quando esse sentimento invade os nossos corações, no sentido de estar conosco todos os momentos das nossas vidas, essa sensação de inadequação, isso se torna um transtorno para cada uma das vidas que assim se sente. O sentimento de inadequação é algo que vai atrapalhar qualquer tipo de objetivo que você se propor a alcançar em sua vida. Seja na área emocional, seja na área sentimental, seja na área profissional, ministerial, ou seja lá a área que você se propor a crescer para o ano que está para começar. O problema é que as pessoas que vivem esse sentimento de inadequação, elas estarão sempre se comparando a alguém. Elas vão estar sempre se comparando a uma outra situação, uma outra pessoa, ou vão começar a se comparar ou comparar aquilo que elas possuem com outras pessoas que talvez possam ter mais do que ela, porque nós equivocadamente nos comparamos sempre com quem tem mais do que nós, quase nunca nos comparamos com quem tem menos, e por esse processo de nos compararmos a outros que têm mais, que possuem mais, que são mais do que nós somos, nós vamos internalizar um sentimento inadequado. E ao internalizarmos esse sentimento de inadequação, nós também não teremos o senso de pertencimento. Nós vamos sempre viver achando que não pertencemos àquela igreja, que não pertencemos àquele ambiente, que não pertencemos àquela empresa, que não pertencemos àquela família, que não pertencemos àquela proposta, e de alguma maneira nós vamos acreditar que Deus se equivocou quando nos plantou aonde nós estamos plantados. Deus não planta ninguém em lugar que ele não saiba, ou que ele saiba que a pessoa não vai produzir. O sentimento
que nós precisamos ter, ou senso de pertencimento, independe daquilo que as pessoas vão imaginar ao nosso respeito. Porque nós temos uma reputação, e reputação é aquilo que as pessoas imaginam que você é. Caráter é aquilo que de fato você é. Então você, com uma reputação a zelar, e volto a dizer, reputação é aquilo que as pessoas imaginam que você é. Caráter é aquilo que de fato você é. E quando você pensa em manter uma reputação, de não se permitir errar em algumas situações, você também não se permitirá começar nada na vida. Porque você vai se sentir inadequado para qualquer tipo de coisa que você acredita não poder conseguir fazer. Então, quando eu começo algo, ou penso em começar algo que eu acredito não poder conseguir terminar, eu vou ser invadido pelo sentimento de inadequação e não vou viver o que preciso viver, que é o senso de pertencimento, que é acreditar que pertenço sim àquele projeto, que pertenço sim àquele propósito, que pertenço sim àquele lugar. O texto traz uma analogia, é mais uma linguagem antropomórfica daquilo que eu quero propor, porque vai falar de uma figueira. Figueira essa que foi plantada aparentemente em um lugar inadequado. O texto diz que o dono da vinha, aqui representado por Deus, plantou a figueira diante de um parreiral, diante de uma vinha. E a proposta do plantio não era para fazer uma experiência, não era para fazer um teste para ver se funcionaria. Eu comecei a buscar algumas informações e eu percebi que uma figueira, em qualquer lugar que você plantar, ela vai crescer. Só que ela só vai produzir se a temperatura estiver entre 15 a 30 graus, que é exatamente a temperatura que as uvas produzem, ou que as videiras produzem. O texto vai dizer que o dono da vinha plantou, está plantado. Diz que o dono da vinha tinha plantado junto ali aqueles muitos pés de uva, muitas parreiras, uma figueira. E o ponto culminante desse texto vai dizer que houve um diálogo entre o dono da vinha e o vinhateiro, o cuidador, o que toma conta, o que realmente faz produzir. E o dono da vinha traz uma proposta, dizendo: olha, esta figueira está plantada há 3 anos. Há 3 anos eu venho para verificar se essa figueira produziu alguma coisa. E ela não produz nada. A proposta é: corte-a. O vinhateiro, num diálogo com o dono da vinha, diz: não seria melhor nós tentarmos dar mais 1 ano, dar mais um tempo? Talvez, quem sabe, a figueira se sinta um pouco mais adequada para o ambiente. Talvez, quem sabe, ela esteja vivenciando um sentimento de inadequações. Mas eu te prometo que, se você me der mais um tempo, eu vou escavar ao redor dela, eu vou regá-la, eu vou cultivá-la, e depois de 1 ano, se porventura ela não se sentir bem, ela não se sentir adequada para o ambiente, então nós podemos cortá-la e nós não falamos mais nesse assunto. Aqui eu trago alguns pontos específicos desse texto que me chamou muita atenção. Primeiro ponto:
dono da vinha é Deus. E esse ponto me chama a atenção, porque ele vai mostrar para mim e para você, em forma de pergunta, por que nós não produzimos onde estamos plantados? Por que você não produziu no lugar em que Deus plantou você? Qual foi o sentimento que você teve quando Deus abriu as portas que abriu para você neste ano que está terminando? Qual foi o argumento, ou quais foram os argumentos utilizados para dizer para Deus, ou para trazer uma razão pela qual nós não produzimos? Segundo ponto que eu vejo aqui, o dono da vinha faz inspeções. O texto diz que ele fala com o vinhateiro: há 3 anos eu venho inspecionar esta vinha e me aproximo da figueira. Enquanto a vinha produz, a figueira continua sem produção alguma. Um outro ponto interessante é que Deus aceita a proposta de intercessão em favor da figueira. E o texto diz que o vinhateiro fala: eu vou regar, eu vou cuidar, eu vou escavar, e se porventura depois de tudo isso não tiver nenhuma resposta, aí então nós podemos fazer o que foi proposto, que é cortar a figueira e arrancá-la, porque ela está de fato ocupando inutilmente este solo. Analisem comigo alguns pontos interessantes. Quantos de nós fomos plantados por Deus em lugares que um dia nós oramos pedindo a Ele que lá estivéssemos, que um dia nós clamamos a Ele pedindo, até em ato de misericórdia, que Ele nos desse o que de fato hoje nós temos, e nós fomos invadidos pelo sentimento de inadequação e deixamos de produzir porque acreditamos que somos figueiras plantadas em meio a vinhas. Quantos de nós conversamos conosco no espelho e chegamos a dizer alguma coisa que nos frustre, que nos traz frustrações, e dizer que nós não conseguimos produzir naquela igreja, naquele ambiente, naquele lugar, naquele cargo, naquela função, porque nós nos sentimos inadequados, nós não fomos invadidos pelo sentimento do senso de pertencimento. Eu não me senti pertencente àquele ambiente, àquele lugar. Quantos de nós, irmãos, amados, amigos, nos tornamos estéreis, porque nós começamos a achar que somos inadequados para tudo aquilo que Deus plantar, ou nos plantar nos lugares que nós somos plantados. Quantos de nós deixamos de crescer, deixamos de acreditar nos nossos sonhos, de crer nos nossos alvos, de crer nos nossos objetivos, nossos ideais, que pensamos em parar, pensamos em desistir, porque nos sentimos figueiras plantadas em meio a vinhas frutíferas. Quantas vezes Deus desceu para inspecionar a sua vida? Lembrem-se de Gênesis no capítulo 11, no versículo 2, 3, especificamente o 4, quando uma nação inteira resolve construir uma torre chamada Torre de Babel. E o texto diz que Deus desceu para inspecionar a construção. E Deus não se agradou do que viu. Deus não gostou do que os olhos dele viram. E Deus presenciou presunção. Deus anotou prepotência. Deus registrou pedantismo. E Deus não viu crescimento algum
apesar de muitos acreditarem que por falarem a mesma língua, eles se sentiam crescendo avante com um alvo de construir uma torre, um objetivo maior. Mas Deus desceu para inspecionar e Deus não se agradou do que viu. Quantos de nós temos as inspeções, somos inspecionados por Deus? Quantos de nós temos as nossas vidas como um livro que é folheado por Deus, e Deus verificando as nossas atitudes, os nossos atos, e nós somos reprovados às vezes, e às vezes desistimos dos objetivos, mas a reprovação não é por um erro cometido, mas pela falta de tentativa. Reprovação não por alguma coisa que talvez você fez e que ainda não pediu perdão, porque isso você pode fazer, mas por alguma coisa que Deus propôs para você, por um alvo que Deus traçou na sua vida, por um ideal, por um objetivo, e você nem tentou, você nem saiu do lugar. Você se sentiu uma figueira estéril, uma figueira plantada em meio a vinhas, que todos os anos Deus desce para ver como você está, mas você não se move, você não rompe, você não sai do lugar, porque você estagna a sua vida mediante as adversidades, aos percalços. Você não se mostra como alguém que quer mudar a sua história, alguém que quer avançar mediante a qualquer crise que possa existir. E vai entrar anos, sair anos, começar anos e anos e anos e anos e anos, e você vai continuar do mesmo jeito. Mas não é porque existe crise, porque nós falamos de crise desde quando nós somos criança. Não é porque o mercado está ruim, não é porque as coisas não acontecem, é porque você não acredita, é porque você não crê naquilo que Deus produziu através de um milagre na sua vida. Você não crê que o lugar que você foi plantado, foi Deus que colocou você naquele lugar. Mesmo que você veja só videiras em sua volta, mesmo que você se sinta talvez como aquele pássaro, que em momento algum se sentiu inadequado ao ambiente em que ele se propôs a estar, em momento algum aquele pássaro, ele se sentiu constrangido, ele deu tchau, ele se aproximou, afastaram dele, ele chegou mais perto, riram dele, ele riu junto, zombaram dele, ele não ligou, ele ficou no meio, bicaram, fizeram de tudo, jogaram, o enxotaram, ele cai, ele sorri, porque ele tem algo chamado senso de pertencimento, e o senso de pertencimento não tem a ver com aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito, aquilo que as pessoas imaginam ao seu respeito, tem a ver com aquilo que você acredita, que Deus plantou você naquele lugar, e é lá que você precisa produzir em nome do Senhor Jesus Cristo. Senso de pertencimento. Acreditar que diferente são os outros e não você. Acreditar que você é peça rara, é único. Acreditar que você pertence sim ao projeto que Deus propôs para a sua vida. Acreditar que Deus não te abandona. E mesmo que você não tenha produzido, a Bíblia diz que Jesus, o vinhateiro, ele vai confiar em você. Ele vai escavar, ele vai aguar, ele vai regar, ele vai cultivar, ele vai investir em você, ele acredita em você, e ele vai dizer para o pai: pai, espera mais um pouco, não tira ainda ele desse propósito, não tira ela ainda dessa vitória, espera mais um pouco, eu vou continuar caminhando com ela, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dele, espera, porque depois de um ano, o Senhor vai ver o que essa pessoa vai fazer, como e quanto ela vai produzir. Jesus investe em você. Jesus acredita em você. Talvez você não creia em você, talvez as pessoas não creem em você, mas Jesus acredita em você. Jesus tem um chamado específico para a sua vida. Jesus tem um alvo específico para você. Ele acredita na proposta que ele fez. Você não é um erro, você não é um equívoco, você não é uma experiência.
Você não é um teste. Deus não te pôs nesta vida para ver no que ia dar. Deus já sabe no que vai dar. Deus é o único ser que termina antes de começar. Deus não está fazendo uma experiência com a sua vida. Talvez você esteja fazendo uma experiência. Talvez você não virou ainda a chave que mude a sua história. Talvez você ainda está com crenças limitantes, palavras que as pessoas disseram, palavras que as pessoas liberaram, ou talvez até falas mentais que você possui, que impedem você de ser melhor do que você já é, que impedem você de fazer aquilo que, de uma certa forma, mentalmente, você acredita que não pode fazer. A vida só acaba quando termina. No final, tudo dá certo. Se não deu certo, porque não é o fim. Mas você precisa começar a se conhecer um pouco mais. Você não pode viver a sua vida nas incógnitas daquilo que é proposto para você. Você não pode ter a incoerência de achar que deixa acontecer. Ou vamos ver no que vai dar. É lógico que algumas coisas da vida a gente vai ter que esperar para ver o que vai dar. São coisas que não tem jeito. Mas em muitas das coisas que nós vivemos, tem jeito. Há uma solução, há uma resposta. O problema é que nós procrastinamos demais. Essa cultura procrastinatista está nas nossas mentes e nós adiamos aquilo que é inadiável, aquilo que precisa ser executado. Eu fico maravilhado com esse texto, eu li ele várias vezes, e eu analisei muito e entendi que o sentimento de inadequação daquela figueira era tão evidente que ela não produziu por 3 anos. Porque é um texto antropomórfico, é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem que o homem entende. Por isso eu traduzo figueira como pessoa, como povo judeu. Eu traduzo o dono da vinha como Deus, eu traduzo o vinhateiro como Jesus, porque de fato isso, escatologicamente, é isso que quer dizer. Israel parou de produzir. Israel se sentiu um povo inadequado para o ambiente em que estava. Israel parou de crescer, se sentiu um povo que estava introspecto, vivenciando uma linha de raciocínio contrária àquela que Deus tinha proposto. É lógico que se eu for contextualizar, tem a ver com arrependimento, tem a ver com a torre de Siloé, que cai, derruba, mata 18 galileus, mas não é especificamente só isso. Não é só isso. É exatamente o que eu estou aplicando para vocês. É o sentimento de inadequação, é o sentimento de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá uma oportunidade. E aí nós vamos vivendo a vida assim. E nós internalizamos isso e vivenciamos isso. E há um problema que nós precisamos solucionar em nossas vidas. É algo que nós precisamos banir das nossas vidas. Eu não sei qual a profissão que você exerce, alguns até sei, outros não. Mas se você exerce, você tem que amar o que você faz. Se você não ama, busque fazer o que você ama, do jeito que você precisa fazer. Às vezes você faz algo que você odeia. E quanto mais você permanecer fazendo algo que você odeia, você vai se sentir inadequado para aquilo para o resto da vida. Pastor, mas como fazer algo que eu amo, se só aparece o que eu odeio? Quem sabe, irmãos, é aquilo que você odeia que você deveria amar, e aquilo que você ama, que você deveria odiar. Quem sabe Paulo esteja certo, não sei, talvez a Bíblia diz que é alguma coisa assim. Quem sabe Romanos nos mostra alguma coisa como o que eu quero fazer se eu não posso, não devo. E o que eu não devo fazer eu acabo fazendo. Quem sabe Romanos nos dá uma dica de entender que aquilo que de fato você acha que odeia,
Talvez seja exatamente aquilo que Deus tem proposto para você e você não entendeu ainda. Talvez você não entendeu que o lugar que você foi plantado, que aparentemente você odeia, você foi colocado lá para ser luz. E você não tem sido porque você odeia. Você não entendeu e você é invadido pelo senso de inadequação. Aquele pássaro me chama atenção. Muita atenção. Em momento algum, ele se sentiu mal. Apesar de ser o único que era diferente. Apesar de ser o único que era pescoçudo, que foi zombado. É chato quando você chega num ambiente e as pessoas riem de você. É um sentimento de inadequação. Mas quando você prova para aquelas pessoas quem de fato você é, elas passam a rir com você, sorriem com você, e não de você. Nós vivemos a vida inteira, irmãos, pensando no que os outros vão pensar. A vida inteira, muitos de nós, vivemos a vida pensando no que os outros vão pensar. E com esse sentimento, se você for assim, você vai ser sempre inadequado para qualquer lugar que você for. Você vai ser sempre inadequado para qualquer profissão que você desejar. Quando você chega numa sala de aula de faculdade ou de colégio, quem você é quando você chega? Porque de fato, escuta aí essa deixa. Não é o que você é quando você chega. É o que você é quando você sai. Não é o que fizeram de você. É o que você fez daquele ambiente. É o que você fez com aquela situação. Não é o quanto riram de você. É o que você fez para alcançar o respeito daqueles que agora estão rindo com você. Não é quando você chega, mas quando você sai. O ambiente, quando você chega, ele precisa ficar melhor quando você sai. Pensa, reflita, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Mais forte, nosso Pai.